Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, 2 anos após a Operação Lava Jato revelar detalhes os mais escabrosos relacionados ao petrolão na Petrobras, tendo como alvo contratos de compras e serviços da Petrobras, novos fatos continuam a revelar a extensão desse ataque ao patrimônio da sociedade brasileira, senador Cristóvão Buarque. A empresa orgulho de tantas gerações do povo brasileiro, com 6 décadas de trajetória, coleciona perdas bilionárias e ainda tem pela frente desafios os mais espinhosos. O estrago ruidoso provocado pela gestão temerária dos governos do PT ficou estampado, sobretudo, no balanço financeiro anual da companhia divulgada ontem. Não há como passar despercebido o balanço apresentado ontem aos brasileiros e ao mundo da Petrobras, a mais importante companhia brasileira, que responde e lidera um dos mais relevantes arranjos econômicos do nosso país, espraiados por muitos estados do nosso Brasil, inclusive o meu, o estado do Espírito Santo, que é o segundo produtor brasileiro de petróleo e gás, sendo liderado apenas pelo estado do Rio de Janeiro. O prejuízo apresentado da ordem de 34 bilhões e 800 milhões reflete a combinação de uma coleção de equívocos. Equívocos na gestão e, evidentemente, todo o saque que foi desenvolvido ao longo desses anos todos. Justificar esse rombo gigantesco, que, pasmem, é mais que o dobro do maior programa de privatização que a Petrobras já fez. Esse programa escamoteado de privatização, que o PT chama de desinvestimento. Estão desinvestindo, estão privatizando, estão tentando privatizar estratégicos e importantes ativos da Petrobras no momento equivocado. No momento em que todos esses ativos, seguramente, se forem a mercado, não alcançarão a remuneração adequada, o que vai fazer a festa, naturalmente, dos agentes econômicos do Brasil e de outros países que estão olhando com muita atenção para essa feira de vale tudo que querem fazer com ativos os mais relevantes e importantes da nossa Petrobras. Justificar, portanto, esse rombo gigantesco, que é mais do que o dobro dessa tentativa de privatização que o governo da presidente Dilma deseja fazer com importantes ativos da nossa Petrobras, além da cotação do barril de petróleo, me parece absolutamente insuficiente. Faltou, ao longo do tempo, correção de rumo e ainda falta transparência no planejamento da maior empresa do nosso país, que tem um peso expressivo na nossa economia e um papel estratégico em nosso desenvolvimento. Mas como se não bastassem esses números, a imprensa traz à luz uma outra realidade terrível envolvendo a Petrobras, o que revela uma estratégia sistêmica de apropriação do público em favor do privado. O desmando, a irresponsabilidade, a corrupção se instalou nas entranhas da companhia em diversas frentes. Os desvios e fraudes foram muito além das empreiteiras e chegaram até mesmo às fraudes envolvendo fundos de pensão e rendimentos de empregados sob a coordenação de sindicalistas.
O jornal Valor Econômico de hoje, senador José Agripino, mostrou que o Conselho de Administração da Petrobras, pasmem, pediu investigações sobre um elenco de decisões de sindicalistas responsáveis pelas áreas de recursos humanos da Petrobras, com potencial de novas e bilionárias perdas para a companhia. Segundo denúncias que começa a ser apurada pelo Conselho de Administração da Petrobras, em 8 anos, burocratas sindicais aumentaram em 2.300% o passivo trabalhista da estatal. Esse passivo passou de 500 milhões de reais para 12 bilhões e 300 milhões de reais no período de 2006 a 2014. Trata-se simplesmente do dobro das perdas com corrupção admitidas oficialmente pela empresa. Ou seja, nós estamos diante de fatos novos que seguramente vão merecer novos capítulos por parte da Operação Lava Jato. Permite uma parte, senador. Ouço com prazer o eminente senador José Agripino. Senador Ricardo Ferraz, Vossa Excelência faz um pronunciamento muito oportuno a propósito do anúncio do resultado do balanço parcial da Petrobras. Deixa eu fazer umas observações sobre o que Vossa Excelência acaba de dizer. Primeiro ponto, eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas o valor da dívida da Petrobras hoje é de 100 bilhões de dólares. É a maior dívida de empresa do mundo. Agora, Vossa Excelência sabe, destes 100 bilhões de dólares, quanto foi a contribuição da irresponsabilidade, como Vossa Excelência bem diz, da irresponsabilidade cometida pelo governo para conter a inflação, para administrar preço de combustível durante o período eleitoral, para favorecer a eleição da presidente Dilma. Sabe, Vossa Excelência, quanto foi o prejuízo acumulado da Petrobras no período de contenção da inflação? Destes 100 bilhões, 50 bilhões de dólares foram decorrentes da política equivocada, deliberadamente impatriótica, que subsidiariamente liquidou o Proálcool, foi uma providência tomada por diretoria, por governo, e que produziu metade da maior dívida da empresa privada que mais deve no mundo. Agora, o mais importante disso tudo, senador Ricardo Ferraz, é o seguinte: enquanto a empresa se esfarela, o mundo desenvolvido busca saídas pela via da tecnologia. O xisto americano, que é uma maravilhosa fonte de geração de gás, e o gás é o combustível da moda, porque ele é usado para gerar energia elétrica ao lado do consumidor, dispensando linha de transmissão. Os americanos conseguiram, com as reservas inexpugnáveis, enormes, intermináveis que tem de xisto, desenvolver uma tecnologia não mais com a fragmentação do xisto com produto químico, mas com imantação. E com isso eliminou o problema da contaminação do solo. E com isso bombardeou o preço do petróleo na Arábia Saudita. Enquanto o mundo desenvolvido combate o preço do petróleo, administra a sua crise energética com tecnologia, o Brasil está se debatendo com uma empresa falida, quebrada por má gestão, em cima de uma expectativa chamada pré-sal, com o preço do barril do petróleo de $30, quando o custo de exploração do petróleo do pré-sal equivale a mais ou menos isso. Ou seja, você olha para frente e o horizonte é negro, é cinza. O que Vossa Excelência está colocando é a constatação de um quadro que por si só é negro, mas pior do que esse quadro, a fotografia instantânea, é o que nos espera pela frente, a se manter o quadro de gestão a partir do pensamento do PT para uma empresa que já foi e precisa voltar a ser orgulho dos brasileiros e que foi destruída pelos governos do PT. Para além, evidentemente, a competente jornalista Cláudia Schuffner
ela traz hoje a informação sobre esta linha de investigação do Conselho de Administração da Petrobras. Essa linha de investigação, ela se traduz naquilo que está se transformando em evidência para o Conselho de Administração da Petrobras, o fato espantoso de que em 8 anos, burocratas sindicais que se apropriaram dos departamentos e da diretoria de recursos humanos, agindo em causa própria e de maneira perdulária, permitiram que o passivo trabalhista da companhia aumentasse em 2.300%, senador José Agripino, durante os anos de 2006 e 2014, de 500 milhões para 12 bilhões e 300 milhões de reais. Os delitos estão sendo mapeados. Calcula-se que o custo de algumas cláusulas dos acordos feitos com entidades como a Federação dos Petroleiros contribua para ampliar em 40 bilhões, no médio prazo, o estoque de dívidas trabalhistas da empresa. Ora, essa é a nova denúncia que surpreende a todos e que vai merecer por parte da Petrobras um posicionamento. Não é sem outra razão que nós apresentamos na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Medeiros, um requerimento para que nós possamos ouvir o presidente da Petrobras, o doutor Bendini, não apenas sobre, mas também sobre o plano de trabalho para que a Petrobras possa superar a sua mais complexa crise ao longo dessas quase 6 décadas de exploração em nosso país. Como se diz, nada é tão ruim que não possa piorar. Nós achávamos que já tínhamos visto tudo, mas agora o que nós estamos assistindo é um capítulo a mais, de mais uma apropriação, de mais um gesto que revela o mais absoluto desrespeito pelo patrimônio público e, no caso específico, pela nossa Petrobras. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ouço com enorme prazer o senador Aécio Neves. Apenas uma breve contribuição ao importante pronunciamento, ou mais um importante pronunciamento de Vossa Excelência, que coloca o dedo na ferida de forma muito clara, apenas para ilustrar onde nós chegamos, senador Ferraz, né, quando nós assistimos à junção, né, o encontro da leniência com a ineficiência. A Petrobras, vocês fazem aqui uma rápida radiografia da situação da empresa, se transformou não apenas na empresa não financeira mais endividada do mundo, mas ela apresenta hoje ao mundo um portfólio de desinvestimento, portanto, de venda de ativos de mais de 60 bilhões de dólares. Eu volto ao tempo, senador Ferraz, e me lembro de muitos parlamentares da base do governo, do próprio partido que governa o Brasil, vir nessa tribuna nos acusar dos vendilhões da Petrobras, aqueles que queriam privatizar a Petrobras, entregá-la, né, aos agentes externos. Pois bem, apenas o que a Petrobras coloca hoje à venda supera, pelo menos em valores... Já vou concluir, senhor presidente. Supera todo o volume de privatizações do setor de telecomunicações do governo Fernando Henrique. Se lembra das acusações duras que eram feitas a nós naquele momento em que fizemos corretamente a privatização do setor de telecomunicações, que passou a ter investimentos, inclusive estrangeiros, extremamente importantes para a sua modernização. Portanto, eu acho que dessa crise nós devemos tirar alguns aspectos positivos. Entre eles é que alguns paradigmas estão caindo. A busca da eficiência é o que deve nos unir hoje.
Por isso, a aprovação na última semana do projeto relatado pelo senador Tasso Gereissati e a aprovação na próxima, espero, do projeto que permite uma nova governança dos fundos de pensão é algo que, se tivesse ocorrido alguns anos no Brasil, nós não estaríamos aí amargando prejuízos desta monta, que não são apenas econômicos e financeiros, são sociais, pelo desemprego, pelo desaquecimento da economia que tomou conta de inúmeras regiões do país, inclusive o Estado representado por Vossa Excelência. Era apenas essa referência que gostaria de fazer, senhor. Na prática, senador Aécio Neves, o que nós estamos assistindo é um novo tipo de patrimonialismo. O patrimonialismo do partido político e dos seus aliados, que se apropriaram e sequestram permanentemente o interesse público. No papel de gestores, os burocratas sindicais inflaram os seus próprios salários na Petrobras, algo em média de R$40 mil. Entre outras coisas, permitiram-se adicionais equivalentes aos de periculosidade e de expediente noturno pagos, entre aspas, aos peões das refinarias e das plataformas marítimas. Alguns lucraram em dobro, estenderam a faina noturna em gabinetes confortáveis e refrigerados na sede da Petrobras, na Avenida Chile, a intermediação de interesses de fornecedores privados em negócios com a companhia estatal. É estarrecedor que mais essa denúncia possa estar presente à nossa agenda, senhor presidente, razão pela qual nós apresentamos na Comissão de Assuntos Econômicos requerimento para convidar a diretoria da Petrobras para que ela possa esclarecer mais esses fatos estarrecedores que seguramente estarão ocupando as páginas e os novos capítulos da Operação Lava Jato. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só